Nosso coração está radiante de alegria e gratidão por estarmos aqui vivenciando dessas energias trazidas pela espiritualidade superior e debatendo sobre um assunto muito comum, mas que é uma pedra angular para a instalação do reino de Deus na terra. A propósito, o próprio Cristo disse que a paz do mundo e o reino de Deus inicia dentro do próprio lar. E nisso, há 2000 anos, o mestre estava hospedado de forma provisória na casa do pescador da Galileia. Aquele que havia sido convidado a deixar de ser pescador de peixes para ser pescador das almas. E Jesus observara que a conversação naquela casa em nada colaborava para a edificação do ser e do seu espírito imortal. Então, o mestre vai provocar Simão Pedro num discurso singular. E ele faz a primeira pergunta. Simão, que faz o pescador quando vai ao mercado comercializar seus peixes? Simão, que era pescador, vai tirar de letra essa pergunta. E fala, mestre, o pescador seleciona os melhores peixes, afinal, o resto, os resíduos, ninguém tem interesse. Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, e o oleiro? O que faz o oleiro para alcançar o seu mistério? Pedro vai responder, Senhor, ele modela o barro até alcançar o movimento que ele deseja e o vaso ganhar a forma pretendida. Jesus retarguiu pela terceira vez, Simão, e o marceneiro? O que ele faz para construir os móveis? Pedro fala, mestre, ele lavra madeira, usa do serrote, usa do enxó, usa do martelo, usa do formão, para construir os barcos. Jesus vai fazer alguns instantes de silêncio e de forma serena vai ensiná-lo. Pedro, assim também são os lares. A casa é a primeira escola. A casa é a grande exportadora de pessoas com os caracteres comuns. Assim como o pescador seleciona o melhor peixe para vender, assim como o oleiro vai dando forma ao barro para conseguir fabricar os seus melhores vasos, e assim como o marceneiro lavra a madeira para conseguir fazer os barcos, assim também são as casas. É dentro do lar que o ser é moldado, o ser é educado para que seja exportado e funcione na sociedade como instrumento da paz. Portanto, Pedro, a paz começa dentro do lar. Se dentro do lar tem desarmonia, como poderemos esperar paz entre as nações? Faz um instante de silêncio e convida Pedro. Por que então não aproveitarmos que os seus entes queridos estão reunidos e instalarmos na sua casa o culto das Sagradas Escrituras? Pedro, de forma humilde, fala, mestre, seja feito como quiseres. Então Jesus vai desenrolar as Sagradas Escrituras e vai dar início na casa simples de Simão Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Mas esse primeiro culto, essa primeira, digamos, aula magna naquela casinha simples de Cafarnaum, ainda tem outros assuntos que é importante que abordemos. A sogra de Pedro vai fazer a seguinte pergunta para Jesus. Mestre, o que vem a ser nós num lar? Porque para falarmos de culto no Evangelho no lar, nós precisamos também fazer um apanhado que venha a ser lar. Porque pode ser que a gente confunda lar com casa. Casa é aquela construção edificada, cimento, areia, pedra, tijolos, argamassa e o lar. Então a sogra de Pedro vai abordar, Senhor, o que vem a ser nós no lar? Porque no início a gente faz os votos de muitas felicitações e vem as flores, mas depois começa a vir as tristezas, vem os espinhos.
e muitas frustrações. Então Jesus vai perguntar para ela: como que você faz com as lentilhas antes de servi-la à mesa? E ela vai falar: primeiro, ela é levada ao fogo. E quando ela chega à temperatura ideal, é que é servida saborosamente à mesa. Jesus, entre linhas, interpretação livre, mas já começa a dar as primeiras lições da lei universal da reencarnação. Ele fala com ela: muito bem, assim também são os caracteres, as pessoas dentro de cada lar. Elas são experimentadas. O lar pode ser um abrigo harmonioso, mas também pode levar a pessoa às altas temperaturas do fogo, para que a pessoa se molde. Então, ela vai falar, e ele ainda pergunta para ela, e ela fala: mas tem uns, mestre. A sogra de Pedro ainda pergunta: mas tem algumas pessoas, mestre, que mesmo sendo educadas, sofrendo, passando pelas dores, ainda não se enquadram. E essas pessoas? Jesus pergunta para ela: e as lentilhas que porventura não cederam ao calor do fogo? O que fazes tu com elas? Ela fala: eu separo e jogo fora, para que a pessoa que está sendo servido o prato não coloque na boca e machuque. Jesus fala: assim também são aquelas pessoas que, mesmo passando pelas provas do fogo nos lares, ainda continuam endurecidas. Quando a morte arrebatá-las, também será jogadas para fora. Nós sabemos que mesmo aqueles endurecidos, que mesmo com o calor das provas dentro do lar, um dia terão as suas novas oportunidades, como nós estamos tendo. Pois bem, 2000 anos depois, numa casa no interior de Minas Gerais, o senhor Veloso e a dona Zilda, conforme a história narrada pelo Espírito Meimei, através da mediunidade franciscana Xavier, o senhor Veloso e a dona Zilda, sua esposa, vão implantar na casa deles o culto do Evangelho no lar. Então a dona Zilda, encorajada pelo esposo, ela prepara uma jarra d'água, coloca um pano em cima da mesa, coloca a jarra d'água. Seu Veloso pega um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca sobre a mesa, e assim vem a colaboradora do lar, mais os seus 2 filhos, 5 pessoas, para participar daquele primeiro culto do Evangelho no lar de seu Veloso e dona Zilda. Uma das filhas, a mais velha, e uma cunhada que morava dentro de casa com eles, se excusaram de participar do culto com eles. Pois bem, seu Veloso fez uma prece comovedora, abriu, a gente acha que é de forma aleatória, né? Abriu de forma aleatória o livro Evangelho segundo o Espiritismo e fez uma leitura. E quando ele começou a explicar, a filha dele, a mais velha, não quis participar, mas a mais nova participava, perguntou assim: papai, eu não entendo porque a minha irmã mora aqui conosco e não participa das nossas preces. Senhor Veloso, de forma muito calma, vai falar: minha filha, a sua irmã hoje conta com 20 anos de idade. Quando ela era pequena, eu e sua mãe terceirizamos a educação dela. Então, hoje, no tocante aos assuntos da espiritualidade, nada posso exigir dela. Minha filha, nós estamos dando início ao Evangelho no lar com um atraso de 20 anos. Faz a prece, encerra o culto do Evangelho no lar, toma da água purificada. E no próximo domingo, quando o relógio aproximava das 18 horas, que dona Zilda e seu Veloso se preparavam para o segundo culto do Evangelho no lar, eles tinham 2 visitas. Lá fora caía um temporal.
Então as visitas adiavam para ir embora. Então, quando o relógio aproximou de 18 horas, seu Veloso pediu a palavra e disse o seguinte: quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente quer servir o melhor café, o melhor lanche, a melhor refeição. Por que então não ofereçamos para as nossas visitas as benesses que recebemos da espiritualidade superior, as bênçãos de Deus? E vai convidar as visitas, que eram a mãe e uma filha, para participar com eles. Não sei se é por causa, ou participava do culto do evangelho, eu tinha que enfrentar o temporal lá fora, as duas ficaram para participar do culto do evangelho no lar de seu Veloso e dona Zilda. E gostaram. No domingo seguinte, no terceiro culto do evangelho no lar, lá estavam as duas visitas. Gostaram muito e vieram para participar com os familiares de seu Veloso e dona Zilda. Então vai trazer um ensinamento para nós que quando nós instituímos na nossa casa, no nosso lar, o culto do evangelho no lar, nós estamos muito mais do que ajudando os nossos entes queridos, a esposa, o esposo, os filhos, talvez os netos, os irmãos, mas também outras famílias. Mas ao final do livro, por falta aqui de tempo, nós não vamos falar todo, e também fica a vocês o convite para ler Evangelho em Casa, de Meimei. Vai falar que aquelas pessoas também aprenderam e instituíram nos seus lares o culto cristão. E nós vemos a questão 208, que o Egrégio Codificador do Espiritismo fez à espiritualidade superior. E ele vai perguntar, em breve síntese, aos espíritos venerandos, se os espíritos dos pais exercem influência sobre os filhos. Ou seja, se nós pais temos influência sobre os nossos filhos. E a espiritualidade amiga vai responder que sim, que os pais, os espíritos dos pais exercem influência sobre os filhos. Ainda como vocês vê na lâmina, que nós, seres humanos encarnados, temos a obrigação de um colaborar com o desenvolvimento espiritual do outro. Ninguém vai conseguir se elevar sozinho. Então é melhor que a gente se torne mais colaborativo, mais benevolente, do que todo mundo se afundar. É melhor todo mundo se erguer do que um naufrágio coletivo. Porque ninguém, muito embora, eu sempre gosto de frisar, muito embora o compromisso entre nós e nós mesmos, porque entre nós é a nossa consciência, nós apenas começamos a ser despertados, nós ainda somos aquela criança que os pais pela manhã chamam para ir para a escola e ficam ali, acorda que não acorda, estou meio acordado, estou... Aí, quando está chegando lá perto da escola, que eles acabam de acordar. Somos nós. Nós apenas, por misericórdia dos nossos espíritos amigos, começamos a nos despertar. Cabe a nós agora caminhar para que a gente possa alavancar o nosso progresso individual e puxar aqueles que comungam conosco debaixo da mesma ou do mesmo telhado. E os espíritos ainda vão nos advertir que se nós pais falharmos nesse mistério, nessa obrigação de educar os filhos, nós vamos responder por isso. Teve uma certa oportunidade que eu ouvi uma linda mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que sintetizava muito bem isso. Que era mais ou menos assim, de acordo com a emoção que eu sinto agora. Que se o filho não agariar aqueles conselhos, não responder aquela boa educação que teve dentro de casa, e aquele lar não conseguir exportar um bom caractere para a sociedade, os pais não responderão por isso.
porque não é cada um fazendo a sua parte que Deus fará a parte dele? Mas se os pais forem negligentes, responderão por isso. É a questão 208 do Livro dos Espíritos. Bert Hellinger fala que mais ou menos, aproximadamente 80% dos problemas humanos tiveram raízes dentro dos lares. São problemas familiares amplificados lá fora. E nós vamos ver desses grandes nomes um exemplo de como que as emoções vividas dentro de um lar vão expressar para a sociedade. Thomas Edison, ele estava com 5 anos de idade, quando acordou à noite e sua mãe estava muito mal. Chamou o médico chegou, a examinou e deu o diagnóstico que ela precisava passar por uma cirurgia urgente. E naquela época não tinha a luz. Exatamente, ali estava Thomas Edison com 5 anos de idade. E o médico vai pegar um feixe de velas, vai acender, vai colocar Thomas Edison para segurar para ele cortar. Onde precisava fazer a cirurgia na mãe de Thomas Edison. E Thomas Edison, vendo ali o grande sofrimento da sua mãe, e o vento passava, apagava a vela, e o médico acendia, ele segurava, o vento passava, apagava a vela, aquela luta. Thomas Edison pegou e teve a seguinte ideia: por que não ter uma lâmpada grande, forte, para o médico ter certeza de onde ele opera, de onde ele corta? E, anos depois, a espiritualidade vai falar que exatamente naquele momento, espíritos iluminados vieram e colocaram a intuição em Thomas Edison. Nós estamos aqui desfrutando do trabalho desse grande homem. Graham Bell, inventor do telefone, agora vai ter uma experiência de relacionamento. Porque essa primeira prova de amor, como que um amor, uma emoção amorosa faz diferença na relação filial, Thomas Edison e sua mãe, agora nós vamos ver em Graham Bell como que o amor verdadeiro no relacionamento também vai ter reflexo na sociedade. Graham Bell apaixonou por uma moça surda e não conseguia comunicar com ela. Então ele deu início às suas experiências. Até que um dia ele conseguiu fazer uma campainha de fone e quando a campainha tocou, a moça manifestou um sinal. E ele vai ampliar suas pesquisas e hoje estamos nós com os nossos iPhones, smartphones. Toda experiência amorosa, harmoniosa, vivida dentro de um lar, vai exportar luzes para a sociedade. Por isso que Jesus, acertadamente, como sempre, vai falar que o lar é a primeira escola. O lar é a grande exportadora de pessoas para a vida comum. E nós vamos entrar agora na questão mais didática. Todos nós, acredito que já tivemos uma experiência, talvez não na nossa casa, mas na casa de um pai, de um parente, de um amigo, sobre uma prece no lar. E muitos, por mais, como eu disse, na parte introdutória que o assunto é comum, mas que trata-se de um tema, pedra fundamental, para que os ideais do Cristo realmente se consolidem na Terra e possa ter nesse planeta que já encontra-se em transição para um estágio melhor, que é o reino de Deus, um reino de justiça, de paz e de amor. Mas como então que a gente vai fazer o evangelho no lar? E aqui entra uma coisa que nós não podemos furtar de dizer, que nós temos, talvez uma herança que nós temos do passado, nós temos um grande interesse vocacional para formalizar, dar formas às coisas, criar ritos. E o espiritismo, ele é desprovido de ritos. É um ambiente religioso que a gente mais fala pelo coração. Então nós não podemos estar criando roteiros que o culto do evangelho no lar tem que ser feito. É assim. Nós não podemos engessar essa ideia tão brilhante, mas tão simples. O culto
do Evangelho Lar trata-se, em linhas gerais e simplórias, de uma conversa dentro de casa. E Jesus observando, lá no primeiro culto cristão no lar, observando que a conversação ali na casa de Simão Pedro nada contribuiria para o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano, ele provocou essa nova conversação, uma conversação em torno da boa nova. Então esse é o culto evangelical, uma conversa informal entre os membros de uma casa. Mas nós colocamos aqui uma singela sugestão, porque talvez quem nunca participou, quem nunca fez, fica perdido. Então a nossa sugestão, que é a que a gente faz na nossa casa, e a gente tenta ser o mais simples possível. Inclusive, na nossa casa, tem uma curiosidade, que os meus pais, eles moram numa pequena cidade da Zona da Mata, chamada São João do Manhuaçu. E o nosso culto do Evangelho no lar, estou aqui com a minha esposa e minhas duas filhas, o João está em outra tarefa, o culto do Evangelho no nosso lar é feito às segundas-feiras, às 8h30 da noite. E nós sempre fazemos com os meus pais. Quando a minha irmã tem a disponibilidade de levar o smartphone lá, a gente faz videochamada. E quando ela não tem a disponibilidade lá, porque na casa dela o culto do Evangelho é na quarta, eu faço ligação normal. Meu pai e minha mãe ficam de lá, com o telefone no ouvido. A gente coloca um fone no celular, para o fone ficar assim no meio da mesa. E eles participam com a gente. E é muito legal. Então fica uma outra dica. De repente você está achando muito xoxo, talvez veio para Montes Claros para estudar, porque nós estamos num polo estudantil, universitário, mas de repente acha assim muito xoxo, né? Sozinho, não. Combine com seus pais, deixe combinado que vai ser todo dia X da semana, porque precisa ser um dia fixo, aquele horário, e façam em conjunto, aproveitem da tecnologia para difundir também os ensinamentos de Jesus. E por que eu disse que horários fixos? Quem espera quem? O paciente espera o médico ou o médico espera o paciente no consultório? O paciente, correto? Então, perfeito. Se a gente deixar para qualquer dia, qualquer horário fazer o culto evangelho lar, é a hora que der para mim, eu vou e faço. Nós vamos colocar o nosso anjo da guarda, porque cada família tem um anjo protetor, então digamos assim, para ficar mais fácil a compreensão, nós o colocaremos numa condição de nosso babá, nosso empregado, mesmo assim, tem os empregados são uma carga horária, mas tipo assim, na hora, você me aguarda, e na hora que der para mim, nós vamos fazer. E não é assim, somos nós que devemos esperar pelos nossos espíritos, amigos e protetores. Então a gente precisa fixar um dia na semana, no nosso caso, estou pegando como exemplo pessoal, é na segunda-feira, um horário, 20h30 da noite, porque os espíritos amigos têm mais que fazer, eles têm a vida deles também no mundo espiritual, e é uma agenda com muitas atividades. Aí eles vão pegar a agenda deles e vão reservar aquele dia e aquele horário para participar conosco. É por isso que as famílias que já têm o costume de fazer o culto do Evangelho no lar, vai perceber que os filhos ficam mais calmos, os cônjuges passam a discutir menos, há mais harmonia conjugal, as notas das crianças começam a melhorar na escola, há toda uma comunhão de benefícios, porque ajuda-te que o céu te ajudará, mas é preciso que façamos a nossa parte. Então ficou aqui uma sugestão, não precisa se apegar a isso, é só uma sugestão que a gente faz na nossa casa. Nós escolhemos o dia da semana e o horário, são fixos. Aí vocês vão ver o horário, o dia da semana, que fica melhor para vocês. Quando está chegando no horário, a gente pega uma jarra d'água, que é para os espíritos amigos que vão participar conosco, colocar fluidos.
A água é o elemento mais propício para a recepção de fluidos. E também é uma curiosidade aqui que eu preciso falar, que pode ser também que ali no nosso meio encontre-se algum espírito que esteja precisando de um tratamento. E naquele momento, já que os irmãos espirituais superiores, nossos amigos, nossos entes queridos que estão no mundo maior, virão para nos ajudar, eles vão ter totais condições de socorrer aquele espírito, aquela alma que está precisando, porque nós estamos harmonizando com eles também e favorecendo o ambiente. Nós vamos fazer uma prece inicial simples. Eu já participei em determinadas casas que a prece inicial demorou 25 minutos. Quase todas as casas têm crianças não vão aguentar, idoso não vai aguentar isso não. Então é uma prece simples, o coração. E eu vou pedir o quê? Tem algum modelo para eu fazer? Lá em casa a gente faz de acordo com a demanda do dia. Vamos supor que na terça-feira meu pai tem que ir no médico lá fazer tal exame. Eu vou pedir pelo médico que vai examiná-lo. Eu vou pedir para que os espíritos amigos estabeleçam o organismo físico e também perispiritual dele. Se for lá em casa, né, uma situação que nós estamos vivendo, uma criança apresentou um quadro febril, nós vamos pedir, né, pelo aquele filho, porque a família é dinâmica. Então não pode ficar engessado. Nós não podemos engessar o culto do evangelho no lar. Ele tem que acompanhar a dinâmica de cada família. Agora vem o X da questão. Nós usamos mais vezes lá o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Luiz, beleza, eu vou abrir o livro e vou fazer uma leitura. Uma leitura pequena, mas eu não sei falar. Eu não consigo explicar. Sabe, eu até entendo o que eu estou lendo, mas eu não consigo falar. Então fica a dica, leia em voz alta e depois faz a prece. Por isso que está anotado lá. Comentário é opcional. Mas faça a leitura em voz alta, porque você não está sozinho. E ali vai estar algum espírito ouvindo, e aquilo pode ser fundamental para ele. Muitos aqui já devem ter ouvido aquela história de um senhorzinho que morava sozinho. E toda semana ele fazia o culto do evangelho no lar. E de repente chegou o dia que ele foi recolhido. Aí quando tinha alguns dias que ele já estava mais recuperado lá no mundo espiritual, né, o seu tutor o convidou. Falou, meu irmão, vamos ali no salão que você vai receber uma homenagem. Tem umas pessoas ali te aguardando. E ele pensou, mas homenagem de quê? Eu fui uma pessoa tão simples, morava sozinho. Mas ele foi. Quando ele chegou no salão, tinha 900 pessoas ali para homenageá-lo e agradecê-lo. E ele falou, por que essas pessoas estão aqui? Aí, esse espírito amigo foi e falou com ele, quando você estava encarnado, toda semana você fazia o culto do evangelho na sua casa. Você sozinho, entre aspas. E você pegava o jornal e lia o obituário. Lia o nome das pessoas lá na sua cidade que haviam desencarnado. São essas aí, as 900 pessoas que você orou por elas, estão para agradecer a sua prece. Porque a maioria delas não teve sequer um parente que elevou um pensamento em homenagem a seu espírito imortal. A pessoa fala assim, Luiz, eu também encontro nessa situação, mas a minha já não é sozinho. O meu marido não apoia, talvez a esposa, os meus filhos não estão nem aí. Como que eu faço? Lembre-se daquele querido irmão nosso do interior paulista. Ele morava com a esposa e a filha. E elas eram contra. Não trata-se de não apoiar. São contra. Ele marcou um dia da semana que ele podia, um horário que ele podia, fixou esse dia, fixou aquela semana, ia para o banheiro. Ia para o banheiro e fazia ali a leitura, o comentário, fazia a prece. E ele perseverou. Ele fez o primeiro culto, ele fez o segundo, ele fez o terceiro e foi fazendo. Até que quando passaram mais ou menos uns 6 meses, a esposa dele falou assim, mas você é teimoso com esses espíritos, viu? Eu acho que banheiro não é o melhor lugar para receber esses espíritos, não. Porque você pode fazer no nosso quarto. Todo dia, esse horário, você pode ir lá, eu vou deixar o quarto lá para você fazer.
ele ganhou a primeira promoção. Ele passou a fazer a partir daí lá no quarto. Passado mais algum tempo, a filha falou assim: papai, eu já vi gente teimosa, mas igual o senhor eu nunca vi. O senhor deixou participar uma vez só para eu ver o que você fala com os espíritos? Ele, pois não, minha filha. Sinta-se convidada, como sempre. Aí a filha resolveu participar. E ela gostou. Ela falou, não sabia que os espíritas falavam tanto de Jesus assim. E gostou. Passado algum tempo, a esposa observou que o marido estava bem melhor. A filha estava bem mais calma. A filha tinha melhorado, inclusive na vida estudantil. Já brigava menos com a mãe. Então ela pegou e falou assim: meu marido, eu tenho que te falar um negócio. Depois que você passou a fazer esse culto aí seu com os espíritos, você melhorou bastante. A nossa filha tá uma beleza. Eu não sou chamada mais na escola por problemas. Melhorou a nota, não briga mais comigo, não tem gritaria aqui dentro de casa mais. Deixa eu participar uma vez só para eu ver o que vocês falam com os espíritos. Ele pode participar. Ela participou e falou assim: é bom, nós não vamos fazer mais no quarto, não. Agora nós vamos fazer na sala. Então é a perseverança. Faça uma vez, na semana seguinte faça, na outra semana faça, na outra faça. A espiritualidade, amiga, vai nos ajudar. Vai haver ali uma comunhão de energias revitalizantes. Os conflitos vão começar a ser amenizados. Os espinhos vão deixar de ter tantas pontas. E a família vai se tornar mais harmônica. Mais harmônica. Mas é preciso que não faça a primeira vez e já desista. Porque aqui, comentário meu, será que é toda vez que esse senhor ia lá no banheiro fazer o culto no evangelho, ele encontrava um banheiro cheiroso? Deve de vez em quando, não. Isso faz parte de uma casa. Mas ele continuou. A mulher não gosta, a filha não quer nem saber, ele perseverou. Com o passar dos anos, estavam 3 membros daquela família, com mais uma pleiades de espíritos amigos ali reunidos em torno daquela mesa. Luiz, baseado em quê? O apóstolo Gentios nos advertiu que nós somos constantemente rodeados por uma testemunhas invisíveis. Não são mais nada mais, nada menos que os espíritos. Joana, minha querida, é agora. Aí a gente trouxe para vocês aqui uma surpresinha. Eu vou convidar aqui as minhas filhas, a Beatriz e a Malu. Em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, crescia de paz, repleta de luz, ouvi nas palavras eternas do Mestre Jesus. Vou imaginar, sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago, dizendo Israel, dando as almas eternas. Naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa
brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar. Quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Muito bem, meninas. Obrigado. O Espírito Miramês, comentando a questão 208 do Livro dos Espíritos, ele vai falar o seguinte, que mesmo as mães gestantes grávidas devem conversar com o feto, porque ali é um ser que está desenvolvendo e ele tem essa troca de sentimento, o espírito está ali do lado, ele ouve os comentários, então ele vai dar esse conselho que até nesse caso é fundamental que tenha o evangelho no lar, para que não, que a questão é falar que se, veja bem a questão 208, se o espírito dos pais influenciam os filhos depois que nascem. Aí gera toda a nossa obrigação de educação. E recentemente eu fazia uma pesquisa no YouTube, aí rolando lá, né? Eu coloquei assim a pesquisa. Qual a maior herança que um pai pode deixar para o filho? E comecei a passar a barra. Aí veio lá vários vídeos de direitos hereditários e tal. Aí de repente deparei com um vídeo que era até um anúncio de uma escola. Dizia que a maior herança que um pai deixa para um filho é a educação. Aí eu pus-me a refletir. E a educação moral? E a educação espiritual? Será que nós estamos formando filhos engenheiros, enfermeiros, médicos, professores, mas analfabetos ou semi-analfabetos dos estudos espirituais, morais? Então venha calhar com esse conselho do Espírito Miramês, que desde a gestação tenha esse diálogo com o feto, com o espírito que está ali, para que a educação moral e espiritual inicie-se desde a barriga da mãe. Como funciona a prece final aqui? A gente faz? Então, nós vamos, essa parte do nosso encontro da noite, nós vamos finalizar. Vou convidar a todos para fechar os olhos, diminuir o ritmo, mas manter a vibração elevada, uma vibração de muita gratidão, de agradecimento à espiritualidade amiga,
que reserva na sua agenda toda terça-feira, 20 horas, para estar aqui. E eles ficam ansiosos para que venhamos aqui. E ansiosos também para que nós roguemos ajuda. Os espíritos amigos, a espiritualidade superior quer nos ajudar. Cabe-nos vestir da humildade, declarar que sozinhos não somos capazes de nada, absolutamente nada. Nós precisamos da ajuda do nosso anjo protetor, nós precisamos da colaboração dos nossos entes queridos da nossa casa, para que todos caminhem em direção ao progresso moral e espiritual. Então, nós vamos fazer a nossa prece para as famílias, para os entes queridos, para os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual. Muitos deles, talvez em condição de nos ajudar, outros precisando da nossa prece para solucionar os seus problemas. Assim, Jesus é céus, modelo e guia da humanidade. Coloque no nosso coração a centelha da humildade. Coloque nos nossos dias que nós estamos, principalmente no seio familiar, uma gota de paciência. Instrua-nos, Jesus, para que nós possamos ter dentro da nossa casa saúde, paz, harmonia e muita obediência a Ti, Senhor. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus.